Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. De volta com o nosso programa, o Pai das Misericórdias, rezando juntos, meditando e assim fazendo esta unidade entre a sua casa e o santuário, entre o santuário e a sua casa, para que nenhum de vós perca as graças que vêm deste lugar e assim possa vivê-la alegremente com seus familiares e amigos aí na sua cidade, aí na sua casa. Nós estamos meditando na catequese do Papa Francisco e o assunto de hoje que nós vamos trabalhar começa com o texto de Lucas capítulo 2, versículos de 10 a 14. O anjo disse-lhes: não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: achareis o recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. E, subitamente, ao anjo se ajuntou uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus e dizia: glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, objetos da bondade e da benevolência divina. Fecha aspas. Celebrando o 4º centenário da morte de São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja, precisamos aprofundar um pouco mais o mistério do nascimento de Jesus, na companhia de São Francisco de Sales. Numa das suas muitas cartas dirigidas a Santa Joana Francisca de Chantal, escreve assim: parece-me ver Salomão no grande trono de marfim, dourado e esculpido, que não tinha igual em reino algum, como diz a Escritura, 1 de Reis 10, 18 a 20. Mas prefiro 100 vezes ver o querido pequeno menino na manjedoura do que todos os reis nos seus tronos. Jesus, o Rei do Universo, nunca se sentou num trono, nunca nasceu num estábulo. Vemo-lo representado assim, envolto em faixas e deitado numa manjedoura. E no final morreu numa cruz e envolto num lençol foi deposto no sepulcro. Com efeito, o evangelista Lucas, ao narrar o nascimento de Jesus, insiste muito no detalhe da manjedoura. Isto significa que é muito importante não apenas como detalhe logístico, mas como elemento simbólico para compreender o quê? Para compreender que tipo de Messias é aquele que nasceu em Belém. Que tipo de rei? Quem é Jesus? Olhando para a manjedoura, olhando para a cruz, olhando para a sua vida de simplicidade, podemos compreender quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus que nos salva, fazendo-se homem como nós, despojando-se da sua glória e humilhando-se, conforme Filipenses 2, 7 a 8. Vemos este mistério concretamente no ponto focal do presépio, isto é, no menino deitado numa manjedoura. Este é o sinal que Deus nos dá no Natal. Foi assim que os pastores em Belém, é assim hoje e o será sempre. Quando os anjos anunciam o nascimento de Jesus, ide vê-lo, e o sinal é: encontrareis um menino numa manjedoura. Aquele é o sinal. O trono de Jesus é a manjedoura, ou a estrada, durante a sua vida, quando pregava, ou a cruz no final da vida. Este é o trono do nosso Rei. Este sinal mostra-nos o estilo de Deus. O estilo de Deus é proximidade, compaixão e ternura. O nosso Deus está próximo, é compassivo e terno. Com esta palavra de Deus e com esta reflexão que o Papa nos traz,
através de São Francisco de Sales, nos faz interrogar-nos sobre por que ou para que Deus agiu desta maneira. Porque na nossa mentalidade humana, né, na nossa mentalidade manchada pelo pecado, nós entendemos que o rei, né, é aquele soberano que tem o seu trono, que tem o poder sobre as pessoas, que tem é ornado de ouro, de enfeites e de glória e de respeito, todos têm que se inclinar para ele, todos têm que pedir licença e etc, etc, que isso faz com que as pessoas se distanciem mais dele, que somente aqueles que são os mais privilegiados que podem se aproximar ou que possam cumprimentar o rei, né? Existem as regras, você que já assistiu o filme de Reis, sabe muito bem, né? Ninguém podia chegar lá perto do rei, tinha que passar por uma cerimônia, tinha que fazer certos gestos, né? Nem todos eram dignos de tocar sequer no cetro do rei, né? Ninguém podia chegar próximo do rei, e era tudo aquelas coisas. E Deus, que é o Criador de todas as coisas, de todos os reis que existem na terra, se veste de forma tão humilde, se faz de forma tão simples, tão acessível, para dizer para nós, para dar a nós esta lição, que a acessibilidade a Deus não tem empecilhos. Se alguém coloca empecilho para chegar a Deus, esse alguém está muito equivocado, está muito enganado, porque nem nossos pecados é empecilho para nós nos aproximarmos de Deus. Ao contrário, por causa dos nossos pecados, Deus se torna próximo de nós. E desta forma humilde, desta forma simples. Por isso que contemplar Jesus na manjedoura, na simplicidade daquele lugar, demonstra que Deus não está colocando nenhuma dificuldade para nós nos aproximarmos dEle, para nós fazermos aliança com Ele, para nós termos a nossa vida com Ele. É só chegar, é só bater na porta, é só dizer, eis-me aqui, é só dizer, Pai, pequei contra o céu e contra ti, já nem sou digno de ser chamado seu filho, eu quero voltar para a sua casa, Pai, me perdoa. Deus é acessível, ninguém poderá dizer que eu não posso me aproximar de Deus, nem os pecados nossos impedem a nossa proximidade dEle, tanto que Ele veio desta forma simples, para justamente ninguém arrumar motivos para dizer, você não pode chegar próximo de Deus, você não pode, né, dirigir a Ele porque você é um pecador. Nada disso. Nem ninguém vai impedir-nos de nos aproximar de Deus. O presépio é acessível, o presépio é a nossa vida, é a nossa realidade. E Deus se encarnou nesta realidade, para que nenhum de nós arrumássemos desculpa para dizer, eu não sou digno, eu não posso me aproximar, sabe, encontrar empecilhos para que não aproxime de Deus. Não existe empecilhos. Você tem toda a liberdade de se dirigir a Ele, porque Ele, sendo grande, se fez pequeno, para que você de forma alguma se sentisse humilhado ou desprezado, mas ao contrário, acolhido. É assim que Deus nos acolhe. E acolher lembra de mãe, né? Mãe que abraça, mãe que cuida, mãe que acaricia. Assim também vamos rezar, pedindo à Virgem Maria, Nossa Senhora Pietá, que nos abrace nesse tempo e nos console o nosso coração. Ela que nos oferece o seu pequeno Jesus, para a alegria da nossa alma, para a alegria de nossos corações. Vamos rezar a ela. Virgem Maria, Nossa Senhora Pietá, Mãe da Misericórdia, colocamo-nos como filhos necessitados de colo. Mãe piedosa, são tantos os nossos pedidos, mas queremos sobretudo agradecer-lhe pelo carinho e pela acolhida de mãe. Acolha, mãe, esta nossa humilde oração. Filha amada do Pai das Misericórdias, Mãe da Misericórdia, de Jesus Cristo, a esposa do Espírito Santo. Amém. Que as alegrias do Natal sejam abundantes na sua casa, na sua família e no seu coração. Por isso, pela intercessão da Virgem Maria, desça sobre você, sua família, a bênção do Deus misericordioso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.